Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Atos, capítulo 24, seguindo. Ou esses mesmos digam que a iniquidade acharam em mim por ocasião de meu comparecimento perante o sinédrio, salvo pelas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou eu julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo perante Félix e Drusila. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou ao centurião que conversasse a Paulo, detido, tratando com indulgência e não impedindo que seus próprios servissem. Para alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar chamar-te-ei, esperando também que ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o frequentemente, conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. Querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Paulo, perante Festo, apela para César. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu a Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor em detrimento de Paulo que o mandasse vir a Jerusalém, armando ele cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu: achar-te Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá agora. Portanto, disse ele aos que dentre vós estiverem habitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no, e não se demorando entre eles mais de 8 ou 10, desceu para Cesareia, e no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra eles. As quis, entretanto, e não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém será julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras coisas que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Festo expõe a Agripa o caso de Paulo. Passando alguns dias ao rei Agripa, o Berenice, chegando a Cesareia a fim de saudar a Festo, como se demorasse ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem,
a respeito de que principais sacerdotes, anciãos dos judeus apresentavam queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que eu condenasse. A eles respondi que não é de costume dos romanos condenar quem quer que seja ser acusado, tenha presente seus acusadores e possa defender a acusação, de sorte que chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando no tribunal, determinei que fosse trazido o homem, e levantando-se acusadores, nenhum delito referido dos crimes que o suspeitavam, traziam contra que algumas questões referentes à própria religião, em particular, certo morto chamado Jesus, que Paulo afirma estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei se seria ir a Jerusalém para ser ali julgado a respeito disso, mas havendo Paulo apelado para que fique em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, ouvirás. Festo de novo fala a Agripa. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com grande pomba, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores, homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo, rei da Agripa, e todos vós que estáis presente conosco, vedes esse homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui chamado. Eu não convinha de que ele viesse mais, porém eu achei que ele nada praticava, passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano, por isso eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, o rei Agripa, que feita a aguição tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Paulo discursa perante o rei Agripa. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses a palavra em tua defesa? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tendo eu por feliz ao rei Agripa pelo privilégio de hoje a tua presença para produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus conhecem, pois na verdade em que era conhecido dele desde o princípio, assim o quisessem testemunhar porque vivi. Fariseu, conforme a seita mais severa de vossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita por nossos pais, a qual vossos 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e dia, almeja alcançar, e no tocante esta esperança, ó Rei, que o acusado pelos judeus. Porque julgo incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos das
previsões